Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 17 e o 18. Abra suas Bíblias e vamos estudar. O título deste conteúdo é Os Perturbadores dos Adventistas do Sétimo Dia. Aqui a palavra do Senhor nos diz o seguinte, em 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 17 e o 18 nos diz o seguinte: Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Acabe, vendo Elias, perguntou para ele, és tu o perturbador de Israel? Aqui na história nos mostra que Obadias marcou um encontro com Elias e Acabe. E ali se juntou o povo de Israel e os profetas de Acabe e Jezabel. Nos diz aqui a história que Elias era um perturbador de Israel, por quê? Porque queria tirar o povo da apostasia. Acabe se desviou dos mandamentos de Deus e agora servia a outros deuses. E Acabe e Jezabel perseguia Elias e considerava ele como inimigo e perturbador, porque Elias queria mostrar para o povo de Israel a apostasia que estava entre eles. E nos diz aqui a história o seguinte, no versículo 18, diz assim: respondeu Elias a Acabe, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, a outros deuses. Queridos, aqui estava de um lado Acabe e Jezabel, que tinha deixado os mandamentos de Deus, principalmente Acabe, e agora estava adorando outros deuses e levou Israel à adoração a esses outros deuses, a apostasia. E aqui do outro lado estava Elias, querendo mostrar para o povo de Israel a sua apostasia. Agora Elias, considerado como perturbador de Israel, inimigo de Acabe, agora Elias mostra quem perturbava Israel era Acabe. Elias mostrou que aqui o perturbador era Acabe, porque ele estava trazendo a apostasia e levou o povo de Israel à apostasia. O povo de Deus estava na apostasia, porém quem era o perturbador de Israel era Acabe, não Elias. Aqui nos mostra que os perturbadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não são os que pregam a verdade, mas sim aqueles que levam a apostasia para dentro da igreja e desviam o povo do caminho do Senhor. Esses são os perturbadores de Israel. Os perturbadores de Israel que prega a verdade, prega contra a apostasia e contra o pecado que está dentro da igreja, não é perturbador. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera essas pessoas como perturbador de Israel. Eu sou um deles. Eu me incluo no meio. Eu me considero um perturbador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque aqui eu tenho pregado a verdade. Eu não tenho aqui falado mal da igreja, nem perseguido a igreja, nem faço juízo da igreja. O que eu tenho falado aqui é a verdade,
e sou considerado como perturbador do Israel espiritual de hoje. Então, meus queridos irmãos, quem na verdade é o perturbador de Israel hoje, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são aqueles que levam lá para dentro a apostasia e não fala e não prega sobre o pecado que está acontecendo dentro dela. Muito bem. E diz aqui no versículo 21, no mesmo livro 1 Reis, capítulo 21, e o versículo 20 diz aqui que Acabe considerava Elias como seu inimigo número 1. E hoje os pregadores são que pregam a verdade, que mostra a apostasia da igreja e tem declarado que a igreja tem se afastado dos caminhos do Senhor. Esses pregadores são inimigo número 1 da igreja. Eu conheço muitos, eu tenho amigos que têm pregado a verdade, têm falado sobre os pecados da igreja e é inimigo hoje da igreja, considerado inimigo. E perturbadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essas pessoas a igreja tem afastado do púlpito e até do livro da igreja, porque são perturbadores e inimigo da igreja. Mas, meus queridos, o que mostra aqui é o contrário. Quem é inimigo da igreja são aqueles que levam a apostasia para dentro e têm negado a verdade e não prega a verdade e têm falado só de paz e amor. Olha o texto que nos diz aqui no livro Patriarcas e Profeta, página 404. Presta atenção, meu irmão, nesse texto aqui, o que a pena inspirada, a palavra do Senhor, nos diz sobre as pessoas que têm pregado a verdade na igreja. Diz aqui ela, muitas vezes, as pessoas têm ódio. Sabe o que é ódio, né, irmãos? Desprezo, persegue, pega uma pessoa dessa e desmoraliza ela. Eu já conheci muitos pregadores ser desmoralizado, ser defamado, como persegue a igreja, como está falando mal da obra, da organização, e não é dessa forma. Nos diz aqui assim, muitas pessoas, às vezes, têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condena o pecado. Muitos irmãos têm ódio, às vezes, desses pregadores que prega a verdade e condena o pecado pelo nome, e são pessoas sem confiança. Diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 404, esse texto. Queridos, é um absurdo a igreja hoje dizer que os perseguidores dos adventistas do sétimo dia são os que pregam a verdade. Então significa que a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Então o que acontece hoje? Se eu pregar a verdade, como eu tenho pregado, e eu me incluo como perturbadores dos adventistas, eu me incluo porque eu tenho sido perseguido, levado o nome de irmão que persegue a igreja, que condena a igreja e que faz juízo sobre a igreja. Meus irmãos, o que eu leio aqui é espírito de profecia. E está escrito, e se ela escreveu para os últimos dias, tem textos que já se cumpriu, tem textos que está se cumprindo e tem textos que vai se cumprir futuramente. Mas quando ela fala de apostasia, dos pecados que há entre o povo de Deus, hoje está se cumprindo e é direito seu e meu falar a verdade. Não cale a boca. Pregue a verdade.
Porque aqui diz que os perturbadores de Israel, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não são aqueles que pregam a verdade, são aqueles que levam a apostasia para dentro e não repreendem o pecado. E diz aqui ainda, no livro aqui do 1 Reis, no mesmo livro, 1 Reis, capítulo 21 e o versículo 20, diz aqui que Acabe considerava Elias como seu inimigo número um. Número um. Respondeu Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Fez uma pergunta Acabe para Elias. Então Elias via, aliás, Acabe via Elias como seu inimigo número um. Acabe e Jezabel queria matar Elias. Por quê, meus queridos? Porque Elias falava o pecado pelo nome e mostrava o erro de Israel, era o perturbador de Israel. Mas, na verdade, Elias respondeu para Acabe: tu és o perturbador de Israel, porque deixaste os mandamentos de Deus e seguiste a outros deuses. E diz aqui um texto, irmãos, num livro aqui, que é o título Materiais, de 1888, na página 25, volume 3. Diz assim esse livro, isso aqui é texto da Pena Inspirada, isso aqui é a palavra do Senhor, diz assim: quem tenta assegurar a paz reprimindo e reivindicando a verdade, para este tempo obterá uma paz que passará para o sono da morte. Quem hoje tenta levar a paz, reprimindo e não pregando a verdade, não falando o pecado pelo nome, terá uma paz e um sono da morte. Por quê, meus queridos? Porque hoje se fala na igreja só de paz e amor. Não fala o pecado do povo nem a apostasia. Devemos ter paz com todos. Lá em Romanos diz lá, levai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual nunca veremos a Deus. Queridos, a paz e a santificação. Devemos pregar paz, mas também santificação. Mostrar para o povo o pecado, a apostasia que está dentro da igreja. Esse é o objetivo do Elias de hoje. É pregar o pecado, a reforma, é pregar a apostasia que está dentro da igreja. O Elias de hoje, ele é rejeitado, odiado e considerado o perturbador de Israel. E não poderia ser assim. Hoje o perturbador de Israel é aqueles que levam a apostasia e o pecado para dentro da igreja, porém não são rejeitados, porém não são odiados, eles são bem-vindos. E lá no livro, aqui, 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo, vamos ler aqui, conferir, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 2 nos diz que devemos pregar a palavra de Deus, que devemos pregar e corrigir, repreender e exortar toda a palavra de Deus com longanimidade e doutrina. Devemos pregar sem medo a palavra de Deus, devemos exortar ela, corrigir e pregar ela com doutrina. Então, meus queridos, a igreja não tem feito isso. E hoje o pecado e a apostasia está dentro dela. E os perturbadores de Israel é considerado aqueles que pregam a verdade. E os que não pregam, não são perturbadores, são bem-vindos e é até homens de posições lá dentro, que se diz homens consagrados e santos. Olha o que é que diz aqui, a pena inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Um texto aqui
no livro Mensagem Escolhida, volume 1, na página 73. Vamos ler aqui, Mensagens Escolhida, volume 1, página 73. Diz aqui, olha, presta atenção, queridos, nesse texto, a pessoa que prega a verdade, hoje, como ela é considerada? Calúnia e opróbrio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, calúnia e opróbrio. A gente somos caluniados, somos rejeitados. Aqueles que estão do lado da verdade, que prega a verdade, e diz aqui, os que dão claro testemunho contra o pecado, os pecados, serão com certeza tão aborrecidos como foi o mestre que lhe deu esta obra a fazer em seu nome. Como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. Prestou atenção aqui? Todos que pregam a verdade serão aborrecidos e rejeitados e serão considerados como inimigo da igreja e perseguidores e inimigo da religião, como foi o mestre Jesus. E diz aqui, ainda, irmãos, como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sincero e diligente forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais acerba será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim formos tratados. Querido meu irmão e amigo, se você é um pregador da verdade, não desanime. Se você é tratado assim, não baixe a cabeça. Erga a cabeça para o céu e dê glória a Deus, porque está se cumprindo a sua palavra. Jesus naquele tempo foi rejeitado. Jesus naquele tempo foi expulso dos templos. A própria religião o condenou e o crucificou. Jesus naquele tempo foi odiado pelos próprios seus que estavam esperando, aguardando. Hoje não é o contrário, meus queridos. Somos rejeitados por pregar e odiados por pregar a verdade. Aqui diz um texto ainda, Mensagem Escolhida, volume 1, na página 122, diz assim: temos muito mais a temer de dentro da igreja do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são mais maiores da parte da igreja do que do mundo. Temos mais que temer os de dentro da igreja do que os de fora. Irmãos, não estamos sendo perseguidos pelo mundo por enquanto, pelas pessoas aí do mundo. A nossa perseguição já surgiu e ela está acontecendo dentro da igreja, porque está havendo uma separação. Muitos, milhares, estão de acordo com a apostasia e o pecado, e aqueles remanescentes pouquinhos que é contra a apostasia e o pecado têm sido rejeitado e considerado inimigo, e são perturbadores dos adventistas do sétimo dia, aonde que os perturbadores é aqueles que prega a apostasia, tem levado o povo a adorar a Deus de uma forma errada. Esses sim são perturbadores, mas aqueles que pregam a verdade, que tem a verdade no seu coração, na sua mente, que estuda espírito de profecia e prega a apostasia e o pecado e chama o pecado pelo nome da igreja, esses sim não são perturbadores, são Elias
que Deus está levantando nesses últimos dias. E diz aqui ainda um texto, 416, desse livro ainda, Mensagem Escolhida, volume 1. Aqui, irmãos, nos mostra que temos mais de temer os de dentro da igreja do que o de fora, porque são eles que são os maiores inimigos dos que pregam a verdade, e são eles que são muitos maiores da parte da igreja, que traz obstáculo para não ser pregado a verdade, porque a verdade, para ser pregado para o mundo, ela deve ser pregado primeiro para a igreja. A igreja, para pregar a verdade para o mundo, primeiro ela tem que viver, ela tem que mostrar que ela é fiel a Deus, que ela não está em apostasia e que ela é uma igreja fiel nos mandamentos de Deus. E a igreja tem quebrado os mandamentos de Deus. É só você ir lá no shot do meu canal e você vai ver a apostasia, como ela é grande dentro da igreja adventista do sétimo dia. Irmãos, quando eu cito Igreja Adventista do Sétimo Dia, é porque esse assunto, esses textos do Espírito de Profecia é direcionada para ela, não é para outra igreja. Esses textos aqui não é para a igreja de Beltrano, Fulano, Cicrano, não. Esses textos aqui é para a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela tem que acordar, porque os perturbadores de Israel não são os Elias que está surgindo, mas sim os que levam a apostasia e o pecado para dentro dela. Elias falou para Acabe: Acabe, quem é o perturbador de Israel és tu, porque desviaste do caminho do Senhor e tem levado o povo a adorar a deuses diferentes. Quem lê essa história, irmãos, vai ver ali que Elias não era perturbador de Israel. Foi Acabe que nomeou ele como perturbador de Israel. E os perturbadores hoje da igreja adventista é o povo de Deus, aqueles que se incomodam com a verdade, aqueles que se incomodam com a apostasia, com a verdade, aliás, aqueles que não se incomodam com a apostasia nem o pecado, esses são os perturbadores da igreja adventista do sétimo dia, porque não fazem nada para alertar e advertir o povo, são acomodados, não se perturba, não fica perturbado pela apostasia que está lá, nem pelo pecado, fica acomodado e não está nem aí com a verdade. Pelo contrário, eles ficam perturbados com a verdade quando é pregada, se irritam e diz que esses homens não é de confiança, tem ódio deles. Queridos, eu tenho experiência com isso. Vocês que pregam a verdade, você que conhece Bíblia e Espírito de Profecia, tem pregado nos púlpitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabe muito bem que você é odiado, é rejeitado, e muitos, mas muitos, perseguem você. Eu falo isso por experiência. Eu sou considerado hoje um homem que não tem confiança, um homem que perturba a igreja, que fala mal da igreja, que condena a igreja, que persegue a igreja. Por quê? Porque eu falo a verdade? Se eu não falasse a verdade, todo mundo aqui ia aplaudir, ia dizer: nossa, que sermão, nossa, que maravilha, esse homem é de Deus. Não é isso que eu ia levar esses aplausos, esses elogios? Mas como eu prego a verdade, eu sou um perseguidor, sou um perturbador, sou um homem sem confiança. Muitas pessoas têm ódio de mim. Entendeu aqui, meus queridos? Eu recebo mensagem de várias pessoas, Agradeço a todos por contribuir com esse canal, dando o seu like, mandando a sua mensagem, se inscrevendo, porque esse canal, o objetivo dele é mostrar a apostasia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já me perguntaram quantas almas você ganhou para Cristo. Eu falei para essa pessoa: eu não prego para
pessoas aí fora. Eu prego para os adventistas que já aceitaram a Cristo e têm a sua vida no livro da igreja e se considera adventista, mas o seu nome como adventista é nominal, só por nome, mas na prática e na obediência não exerce nenhuma função, não pratica nada. É para essas pessoas que eu tenho pregado, advertir, não sair do caminho da igreja, não sair da igreja, porque muitos falam que eu prego para as pessoas sair da igreja, pelos sermões que eu prego aqui. Não, meus queridos, eu sou uma formiga perdida numa multidão de elefantes. Entendeu aqui? Eu sou uma formiga perdida numa multidão de elefantes. O que significa isso? São um aqui, outro ali numa multidão que prega a verdade. São pisados, odiados. E o perturbador de Israel não era Elias, era Acabe. E hoje os perturbadores de Israel não é os que pregam a verdade, são aqueles que traz a apostasia e o pecado para dentro da igreja. Abra ainda esse livro, se você tiver, Mensagem Escolhida, volume 1, na página 416. Presta atenção o que diz aqui a palavra do Senhor. Irmãos, você tem que ser uma pessoa sábia. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não deve ele erguer-se em posição a ela. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, você e eu não deve se levantar contra ela. Presta atenção agora. O que diz aqui? Ainda deve ir a Bíblia. Não deve, deve ir a Bíblia comparando com os testemunhos e a lei. E se não subsistir, a prova não será verdadeira. Irmãos, quando um pregador leva uma verdade, a palavra de Deus no púlpito ou num canal como esse aqui, não se levante contra ela. Baseia ela, meu querido, baseia essa palavra na lei e os testemunhos. Se essas palavras não condizer, então não escute, não leve em consideração, rejeite. Mas, se é verdade, não se levante contra ela, porque se você se levantar contra ela, está se levantando contra Deus, meus queridos. Quando um pregador prega a verdade, não se levante contra ele, contra a palavra. Não rejeite, porque se você rejeitar a palavra, está rejeitando a Deus. Quer brigar com o pregador? Brigue. Quer falar palavras que o machuque, até desmoralize ele? Fale, mas contra a palavra de Deus, não. Ouça ela. Compare ela com a lei e os testemunhos. Se tiver de acordo, então aceita, meu querido, e coloque ela na sua mente e no seu coração, para que ela modele a sua vida e você viva uma vida espiritual perante Deus. Não rejeite a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos, perturbadores são aqueles que levam a apostasia e o pecado, mas aqueles que têm pregado a verdade são Elias, que querem trazer uma reforma para o povo de Deus. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Não é a gente discutindo, não é a gente maltratando o pregador, rejeitando a palavra, é pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que essa palavra fique gravada no seu coração, na sua mente. E se inscreva nesse canal, meu querido, para ajudar esse canal. Se inscreva, deixe o seu like, deixe seu comentário. Uma pessoa falou assim, você está querendo like? Não, meus queridos,
de espontânea vontade e por amor, se você quer participar desse canal e nos ajudar, se inscreva. Deixe o seu like e seu comentário. Assim o YouTube vai indicar essas mensagens para outras pessoas e assim o canal vai crescer. Que Deus abençoe você, que possamos ser o Elias, não o Acabe, não Jezabel, que possamos ser o Elias de hoje, que perturba o povo adventista do sétimo dia. Foi assim que Acabe falou, mas não é dessa forma. O Elias de hoje, ele prega o pecado, ele fala o pecado pelo nome, ele mostra a apostasia. Quem é perturbador da igreja adventista do sétimo dia é Acabe. Hoje, muitos Acabe e Jezabel, que levam o povo à apostasia e o povo fica sem conhecimento. Queridos, que Deus o abençoe. Pregue a verdade. Seja um Elias que leva a mensagem verdadeira, não um Acabe que perturba a igreja adventista do sétimo dia, perturba o povo de Deus. Porque quem perturba o povo de Deus é o Acabe e Jezabel de hoje, espiritualmente. Que Deus o abençoe e que Deus abençoe a tua família, meu irmão e meu amigo, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Eu gostaria, no final aqui desse tema, orar junto com você. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoa toda a família que está conectado conosco, assistindo, ouvindo este canal que é a luz da verdade para o mundo. Abençoa todos no nome de Jesus. Abençoa esse trabalho, Senhor. Que eu não venha desistir, desanimar. Me ajuda, aumenta a minha fé e a fé de todos que têm assistido e ouvido este canal. Te rogo e te peço, no nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.